Olá, muito boa tarde. A população de Cabo Delgado, em Moçambique, continua a ser massacrada pelo terrorismo que provocou nos últimos 10 anos mais de 1 milhão de deslocados e mais de 6.000 pessoas mortas, muitas delas por decapitação. Uma situação denunciada uma vez mais por organizações da Igreja Católica em Portugal, numa tomada de posição conjunta da maioria das comissões de Justiça e Paz. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Um momento para recordar 200 pessoas e um almoço com o Papa. O cenário foi o Borgo Laudato Si, em Castelo Gandolfo, e à mesma mesa sentaram-se responsáveis da Cúria Romana, da Diocese de Roma, e os convidados, entre eles 35 crianças. Prescindindo de qualquer formalidade, Leão XIV deixou uma confissão simples. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace. E noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere, ma vivere con giustizia, vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dove si possono eliminare le cause delle ingiustizie che ancora esistono nel nostro mondo. Questa è la Chiesa che vogliamo essere. Foi num cenário diferente que Leão XIV presidiu a recitação dominical do Ângelus. Em Castelo Gandolfo, onde se encontra a passar férias, o Papa recordou aqueles para quem nada muda, vítimas da violência e da guerra, dia após dia. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. A Diocese do Porto conta com 4 novos sacerdotes. A Catedral do Porto acolheu no passado domingo a ordenação sacerdotal de 4 novos diáconos. Foram ordenados por Dom Manuel Linda, que pediu novos paradigmas para a Igreja. O Bispo do Porto sublinhou a sua esperança nestes que agora deram o seu sim e representam uma nova geração para o trabalho pastoral. Povo de Deus e sacerdotes com nova mentalidade hão de entrelaçar as mãos para um processo que tem de ser em conjunto, porque aqui não há caudilhos nem líderes, aqui há um povo que caminha e caminha em função do conhecimento de Deus, do amor de Deus e de ser mais testemunhas de Deus no mundo. Um dia especial para a Diocese do Porto, que revela também a sua vitalidade vocacional. Em primeiro lugar, a confirmação de que não estamos em fim de linha, nem de longe nem de perto. Deus abençoa o seu povo e manda-lhe ministros de que ele precisa. Depois, claro, é sempre um incentivo para outras possíveis vocações. É evidente que eles já valem por si enquanto tal, 4 sacerdotes são muito importantes,
Mas está um sinal vocacional também para o povo de Deus. Proveniências distintas entre os novos sacerdotes. Isaías Higuera é oriundo de Fresno, na Califórnia, Estados Unidos, e é na Diocese do Porto que deu este passo vocacional num dia que guardará na memória. O dia inteiro tem sido de facto uma celebração, a parte da manhã um pouco mais em recluso, mas esta própria ordenação é uma grande festa e continuará a festa, já a parte mais familiar com os convidados, mas diria que é sempre a festa, a ordenação em si é uma festa para toda a Igreja. O entusiasmo com a missão que se abraça num dia em que tudo o que acontece supera qualquer expectativa. Não imaginava nada, mas umas palavras que sempre me tocam é quando o Bispo pergunta se sabem se eles são dignos. Vejo que uma igreja que me confirma, e isso mexe muito comigo, porque vejo que a igreja toda que confirma esta vocação que Deus me tem escolhido e é confirmado pela igreja. Isso me toca imenso. O Padre José Máximo é natural de Abragão, Penafiel, e destaca a gratidão como a marca daquele dia especial do qual guarda um momento particular. Foi a imposição das mãos, seja dos senhores bispos como dos senhores padres, não é? Este momento de fraternidade e também o abraço da paz, este acolhimento que o presbitério faz ao Padre Novo é muito significativo e também nos dá este talento, nós agora que iniciamos uma nova missão, dá-nos este talento e esta força para continuarmos. Os novos sacerdotes acolhem esta missão no momento em que a Diocese começa o seu itinerário sinodal e só isso tem um significado. Significa exatamente que vão ser eles a transportar a Igreja de umas velhas estruturas, que ainda são as nossas, infelizmente, é uma nova realidade, uma nova forma de viver o Evangelho, de refontalização. Significa que eles, se Deus lhes der vida e saúde, como contamos, serão aqueles que mais tempo terão para exercer o sacerdócio e, portanto, para acompanhar este processo. O sínodo é sempre um caminho conjunto, caminhar conjunto. Portanto, é esta necessidade de irmos para as comunidades, dialogarmos, traçarmos rotas no mesmo sentido, ouvirmos todos, sem deixarmos ninguém de lado. O sínodo é muito isto, não é? Este caminho conjunto com todos, sem esquecer ninguém, ouvir todos. E, portanto, este caminho, não é, que o Sr. Dom Manuel inaugurou este ano, também é um caminho de aprofundamento da nossa fé, de renovação da nossa Igreja Diocesana do Porto. E então pedimos também a todos, né, todos os cristãos, também caminhem connosco, nos deem as suas respostas e pedimos também que o Espírito Santo a todos fortaleça e nos dê este ânimo interior para que podamos chegar a respostas concretas de renovação da Igreja. Para o Bispo da Diocese, tal como no Sínodo, também nestes novos padres há um sinal de vitalidade e de esperança. Estamos em presença de uma semente tenra, nova, viçosa e, portanto, uma semente que vai crescer para a frente e não vai crescer para trás, passa a expressão. Isto é, vai ser uma semente de futuro e não de passado. Nós agora também somos semeadores. Jesus Cristo está connosco, também nos ajuda a semear. E é muito isto, não é? Ir ao encontro das pessoas, estar com elas, semear esta palavra de Jesus. E, portanto, o sínodo é sempre este momento importante também de sementeiras, de semearmos algumas novas coisas que pelo Espírito Santo podem fortificar e renovar a nossa Igreja. Os 4 padres foram formados no Seminário Maior do Porto e no Seminário Redemptoris Mater, entre eles também João Silva, oriundo da Ilha da Madeira, e Rui Soares, natural de Hermesinde. Do norte para o sul, Dom Vitorino Soares é o novo bispo do Algarve. A Diocese do Algarve tem um novo bispo. O Papa Leão XIV aceitou a renúncia de Dom Manuel Quintas, que atingiu o limite de idade para o exercício do cargo, e nomeou para esta missão Dom Vitorino Soares, de 65 anos, até agora auxiliar do Porto, e que acolheu a novidade num dia especial. Recebo com muita alegria, com uma boa notícia, é de facto uma boa nova, um evangelho que chega à minha vida, e neste dia particular onde eu celebro também o meu aniversário da ordenação sacerdotal. Nós dizemos que é sempre uma surpresa, e é verdade que é uma surpresa, mas é um convite que eu acolho, sem saber muito bem também o caminho, sem conhecer muito bem a Diocese do Algarve, um bocadinho a imagem dos primeiros apóstolos, que recebem um convite, mas ninguém reage, ninguém pergunta, apenas acedem e vão atrás do Mestre. É a minha atitude neste momento.
Ao longo de 7 anos, serviu o Porto como bispo auxiliar, o que lhe permite agora desempenhar um novo compromisso com outra experiência. Também descobri mais aquilo que são as necessidades da Igreja. E também descobri mais que, de facto, o meu papel de bispo não pode estar reduzido àquilo que eram os meus planos, aquilo que eram os desenhos, aquilo que eu tinha esboçado, e que por isso vão para além daquilo que são as linhas, aquilo que são os limites, e por isso me levou a encarar esta formação na Igreja mais aberta. Até agora, reitor do Seminário Maior do Porto, Dom Vitorino Soares preside a Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios, assumindo a promoção vocacional como uma das prioridades para o Ministério que foi chamado a desempenhar. Eu não conheço também, eu digo, estou a zero e por isso também não tenho compromissos, não tenho dependências, estou livre em relação a tudo e a todos e, portanto, esta há de ser uma área que me há de preocupar, como eu suponho também que preocupa todos os algarvios neste momento, em termos de vocações sacerdotais, porque não temos tido capacidade para mobilizar, não temos tido capacidade para entusiasmar e acho que não é o Senhor que dorme, nós é que estamos adormecidos. O novo responsável encara como um aspecto positivo o facto de desconhecer a realidade do novo território diocesano, uma vez que assim está pronto para abraçar, sem barreiras, o novo desafio. Eu digo sinceramente, eu nunca me preocupei em conhecer a Diocese do Algarve. Nunca fui procurar números, nem de padres, nem de religiosas, nem de paróquias, para dizer que eu estava sereno, guardado e recolhido no meu canto, à espera daquilo que pudesse surgir. A partir daqui agora sim, vou fazer esse caminho de descoberta, mas nunca me preocupou porque eu nunca procurei nada e, portanto, não estava à espera de nada. Se eu estivesse à espera, estaria preocupado com isso. Por isso é que eu estou livre, estou a zero, não estou dependente de ninguém e nesse sentido também pode ser uma vantagem. Pronto, quem não tem preconceitos, quem não tem conhecimentos, quem não está ligado a nada nem a ninguém, está também mais livre porque está no ponto zero para começarmos todos juntos. À semelhança do Porto, também a diocese que agora vai ser a casa de Dom Vitorino Soares é marcada pelo turismo, que é olhado como uma mais-valia. Eu acho que isso que é um privilégio, acho que a Diocese do Algarve tem essa capacidade de pluralidade, de receber ali culturas, povos diferentes também, experiências diferentes que nos podem ajudar também a enriquecer e aquilo que disse, que eu acho que hoje tem que ser a aposta da Igreja, ser um bocado a imagem de Jesus que é ponto de encontro, isto é. Alguém que promove encontros com as pessoas, que vai ao encontro das pessoas, ou então que se deixa encontrar por elas, que não foge, que não se esconde. Aos novos diocesanos, o bispo deixa uma mensagem no início desta missão episcopal. A primeira palavra, naturalmente, é pedir a Deus que os abençoe a todos. A bênção que eu vou usufruir no dia-a-dia de Deus, eu quero que chegue também a todos os algarvios. E aquilo que deixo é que possam também contar comigo e que permitam que eu também possa contar com eles. Sem os conhecer ainda, eu já me sinto algarvio e, portanto, um bocadinho como dizia o São Pedro, ainda não nos conhecemos, mas já somos amigos e vamos fazer um caminho bom e bonito com todos à volta de Jesus. Dom Vitorino Soares toma posse canónica da Diocese do Algarve a 19 de setembro, altura em que Dom Manuel Quintas deixa de ser administrador apostólico deste território, que serviu durante 26 anos. Em eclésia.pt pode acompanhar estes e outros temas que atualizamos permanentemente. Falamos agora com Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, sobre a situação da população de Cabo Delgado em Moçambique. Muito boa tarde. Boa tarde. Dr. Pedro Vaz Pato, obrigado por estar connosco. E isto a propósito de uma tomada de posição conjunta da Comissão Nacional de Justiça e Paz e de, creio que, 12 comissões diocesanas e a Comissão Justiça e Paz e Ecologia dos Institutos Religiosos. De facto, um número significativo destas organizações da Igreja Católica que, de alguma forma, estão atentas a estes problemas da justiça e da paz no mundo, solidários com o povo de Cabo Delgado. É um problema que tem o risco de ser esquecido? Sim, na comunicação social há um fenómeno que se compreende, que é um fenómeno, há uma atenção que é um pouco cíclica. Durante determinado tempo, a atenção da comunicação social foca-se em determinada situação particularmente dramática,
mas depois estas situações dramáticas sucedem-se umas a seguir às outras e esquecem-se as que ficam para trás, atenção, quando elas continuam a ser dramáticas na mesma. Outro foco, e a nossa intenção ao fazer esta nota é uma nota conjunta. Talvez nem sempre as pessoas saibam, nem todas as pessoas saibam que, além da Comissão Nacional de Justiça e Paz, existem comissões diocesanas de Justiça e Paz em várias dioceses, umas mais têm algum período de inatividade, mas depois retomam a sua atividade, e é importante sublinhar isto, não é? Portanto, há, além da Comissão Nacional, esta Comissão dos Institutos Religiosos e as várias comissões diocesanas. E nós encontramos-nos regularmente, no nosso último encontro, quisemos fazer esta nota comum a partir de uma comunicação que nos foi feita pelo Sr. Bispo de Pemba, Dom António Juliace, que é de facto uma pessoa fidedigna, quer dizer, que nos transmite uma testemunha local, é uma testemunha local que nos transmite realmente o que se vive e de facto é impressionante a proximidade também da Igreja em relação ao sofrimento destas pessoas. Ele transmitiu-nos um pouco o ponto da situação. De facto, há estas pessoas deslocadas, mais de 1 milhão, e, portanto, a nossa intenção é não deixar cair no esquecimento, na indiferença, como se não houvesse nada a fazer, como se essas pessoas tivessem que desistir de voltar aos seus locais de origem. Na caracterização desta situação, ele disse-nos, e não podemos negar isso, que da parte destes grupos insurgentes, chamados insurgentes, grupos terroristas, há um foco especial de perseguição aos cristãos, não é? Portanto, há, de facto, 120 pessoas, igrejas que foram destruídas. Recentemente, uma que nos deixou também particularmente chocados. Há, de facto, cristãos que são perseguidos por serem cristãos, não há que escamotear essa situação, embora não sejam só os cristãos que são vítimas desta situação. E perante isto, o que é que há a fazer, não é? Há que denunciar a situação, há que estudar aquilo que leva muitos jovens a aderir a estes grupos. De facto, esta província de Cabo Delgado é das mais pobres de Moçambique, há um horizonte de falta de emprego, de pobreza nestes jovens, mas isto também não explica tudo, porque evidentemente nem todos os jovens e nem todos os desempregados aderem a movimentos terroristas e, portanto, há aqui... Nesta nota das Comissões de Justiça e Paz afirma-se que, de facto, há uma evocação de uma ideologia radical do islamismo. Sim, é um facto. O que também importa não confundir esta ideologia com a religião muções que tem uma forte tradição. E com uma motivação islâmica. Tem uma forte tradição nesta região e aquilo que se tinha verificado até há pouco tempo era de um contacto, uma harmoniosa convivência entre cristãos e muçulmanos. E continua a existir em relação à maior parte dos muçulmanos da região. Mas, de facto, há estes jovens que, por vezes, rompem com as tradições das suas famílias, são influenciados por ideologias vindas do exterior e também é importante apostar na educação. Foi a conclusão que nós chegámos desta partilha, a partir da comunicação do António Juliace, a importância da educação para a paz, do diálogo interreligioso. Já foram tomadas iniciativas nesse sentido, mas é importante continuar e deixar isso claro também em relação à opinião pública. E a nossa intenção é, como comecei por dizer, não deixar que esta situação caia no esquecimento, que dos cidadãos em geral tenham presente esta situação. Podem sempre dar o seu apoio humanitário que é necessário para estas pessoas que estão deslocadas e continuam com graves carências, mas também um apelo aos governos, na medida em que eles podem fazer alguma coisa para superar esta situação de pobreza e desemprego, sabendo que isso não é de um dia para o outro, também garantir a segurança destas populações. Ficamos um pouco com a ideia de que, às vezes, parece mais importante garantir a segurança dos investimentos que estão a ser feitos e que envolvem grandes empresas. Garantir a segurança das empresas, não das pessoas locais. Não das pessoas,
Também é importante que as pessoas tenham confiança nas Forças Armadas e às vezes têm razões para não ter, porque são relatados abusos da parte das próprias Forças Armadas de Moçambique, de algumas pessoas, de alguns setores das Forças Armadas moçambicanas. Portanto, é um apelo ao governo moçambicano, ao governo português, na medida em que pode influenciar, à União Europeia, onde estão os países de que dependem algumas destas empresas que operam no local. É um facto também que estes investimentos em pouco têm beneficiado a população e portanto, é importante que isso, que de facto não seja algo que acabe por prejudicar as pessoas e não as beneficiar. São estes apelos que nós queremos fazer a partir deste. E que fizeram diretamente aos envolvidos, seja, por exemplo, ao governo moçambicano, à União Europeia, fizeram chegar este documento? Fizemos como fazemos habitualmente. De facto, não foi assim uma coisa tão direta. Nós, em Portugal, também já em tempos, houve um grupo que estava mais ativo, chamado Juntos por Cabo Delgado, de que a Comissão Nacional de Justiça e Paz faz parte, continua a fazer parte. Também sabemos que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem estado bastante empenhada em denunciar a situação e em apoiar a população e, portanto, no fundo, nós juntamos-nos a outros grupos que sabemos que alguns até que também têm operam no local e também a partir de Portugal ajudam as pessoas. Sendo que essa certeza fundamental é que não se pode esquecer Cabo Delgado. É isso que nós quisemos fazer com esta nota e queremos também que ela tenha uma sequência, não só da nossa parte, mas também de outras organizações e de outras instituições políticas. Agradeço, Dr. Pedro Vaz Pardo, por ter estado aqui no programa Eclésia a retomar este assunto para que, de facto, não caia no esquecimento. Muito obrigado por ter estado connosco. A terminar, convido a visitar o portal eclésia.pt, onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na RTP Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.